Oi, gente querida, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Marcos e juntos falaremos sobre como você vê a velhice. E você é o nosso convidado, é a nossa convidada para nos acompanhar nessa próxima meia hora. Marcos, tudo bem com você? Oi, você, meu amigo Raimundo Alves, eu sou teu fã. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está conosco neste podcast Conexões Temas da Vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos juntos conversarmos um pouquinho sobre velhice, sobre a terceira idade, sobre a melhor idade. Será mesmo? Será mesmo que a velhice é a melhor idade, Raimundo? Guimarães Rosa já dizia: toda saudade é uma espécie de velhice. Oh, com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Nós crescemos na proporção que amamos. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Raimundo, como será que as pessoas hoje percebem, veem a questão da velhice? Será que essa palavra velhice significa desuso, fora de uso, saiu de moda? Como você percebe isso? Você é uma pessoa que se sente velha? O que é ser velho, na sua percepção? São várias ideias, vários pensamentos que eu e você, que nós juntos, aqui no YouTube, no podcast Conexões Temas da Vida, vamos discutir agora. Professor Raimundo, velhice, que tema, hein? Você tem medo da velhice? Vamos ouvir. Você, por favor, deixe a sua mensagem, compartilhe o seu comentário no nosso podcast no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, de bem com Deus, de bem com a vida. Raimundo. Pois é, estas são perguntas importantes, Marcos, e é bom respondê-las agora, não é? Enquanto é jovem? Pois responder enquanto somos jovens? Enquanto somos jovens. Será que eu posso dizer que eu sou jovem? Você se diz jovem? Com toda certeza. Eu estou de colete, percebeu? Pois Coloquei que bacaninha, nossa. Porque a gente mais velho, terceira idade, melhor idade, um coletezinho cai bem, cai comum. Bem. Talvez que ser velho, ser idoso, é ir para a praça jogar uma dama, um xadrez, um dominó. Será que é isso? Será que é só isso, né? A questão da aposentadoria. Raimundo. A questão da aposentadoria que valida, não é? Que faz o sujeito tomar posse dessa terceira idade. Bom, eu penso, Marcos, que é bom responder essas perguntas enquanto jovens para que, quando a terceira idade chegar, a gente a receba como privilégio, como algo bom, né? Porque se a gente não responder essas perguntas, indica que a gente não está refletindo sobre o curso natural da vida. E imagine, pois, que coisa ruim é você não se preparar para o natural. E talvez você talvez nessa introdução você já está falando, você não se preparar para o natural. Então fica a pergunta, fica para nós pensarmos, assim como é preciso saber viver, como diz o cantor, é preciso saber envelhecer. É preciso. Você acha que você até como psicanalista, ô Raimundo, essa questão de saber envelhecer, as pessoas se preocupam e entendem que é importante saber envelhecer, tem que saber se envelhecer. Como é que é isso? Precisa. As pessoas precisam aprender a envelhecer, mas essa é uma tarefa que nós não aprendemos muito bem. Nós temos uma cultura muito ruim, Marcos. O amigo que nos ouve, que nos acompanha, a amiga que nos acompanha, pode comprovar isso.
nós não aprendemos essa lição, nós patinamos muito em relação à terceira idade. E quando ela chega, porque ela chega para todo mundo, exceto por algum ponto final que a vida nos apresenta, mas ao chegar, se a gente não estiver preparado, ela se torna um peso, um fardo, e isso não é bom. O ideal seria que nós pudéssemos aprender para que a gente pudesse experimentar as virtudes, os benefícios que essa terceira idade nos proporciona. Essa fala sua me faz pensar o seguinte: será que nós não pensamos muito no agora? Queremos viver intensamente o momento, o agora? Talvez esse não seja um grande obstáculo de nós vivermos intensamente hoje. Talvez o mundo tecnológico, essa globalização, esse apelo, tantas influências, nos desafiam a viver o hoje, o agora, com muita intensidade. Talvez isso seja um obstáculo a desenvolver uma maturidade de vida, a crescer de maneira harmoniosa com a idade. Talvez a gente gaste muito aqui, agora, na juventude. Invista tudo e esqueça que na vida não se resume no aqui e agora. Simplesmente isso. E eu até lembrei daquela frase do Michel Proust, ou do Marcel Proust, melhor dizendo, quando ele disse que será mesmo que a velhice faz mais rugas no espírito do que no rosto? Ele disse: olha, eu acho que a velhice pode fazer mais rugas no nosso interior, no espírito, do que no rosto. O Marcel Proust disse isso. Eu acho que tem muito a ver com isso, a gente pensar esse equilíbrio. Porque, às vezes, o que é visível, o envelhecer de maneira mais visível, a gente não consiga lidar bem com isso e perceber o dia a dia disso. Esse preparo, esse cuidado, o Raimundo. Você pensou bem, essa convocação que todos nós temos para viver o aqui e o agora nos obriga a viver numa intensidade, e toda intensidade, ela, de alguma forma, ela compacta a realidade. E compactar e diminuir. Aí as falas que a gente ouve a idade chegou, eu não percebi. Olha, em tom de brincadeira, isso até vale. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, e isso é preocupante, portanto. Como é que nós não pensamos nesse futuro que seria natural? Então, essa intensidade faz com que a gente não pense, não planeje, e daqui a pouco... aliás, Marcos, aproveitando isso, deixe-me lhe dizer... é muito comum que a gente, assim, hora ou outra, a gente pode ouvir que na velhice o dinheiro só dá para remédio. Essa Sim. fala indica alguém que não se planejou para essa idade. Porque a velhice não pode ter como recompensa comprar remédios. Não é assim. Ok. Segundo o IBGE, só para a gente nos situar um pouco, o IBGE, em 2021, trouxe a seguinte estatística: pessoas com mais de 60 anos no nosso país representam 14,7% da população brasileira, ou seja, 31,23 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, isso em 2021. Claro que a população está envelhecendo e mais, outras pessoas estão chegando à terceira idade ou à melhor idade. Será que a terceira idade é de fato a melhor idade? Será que, assim como estamos conversando, que é preciso saber se preparar para a velhice, será que você se preocupa realmente? Você do outro lado, você meu amigo, você minha amiga internauta, como é que você percebe isso? Você já está na terceira idade? Como você está lidando com isso? Como é que você trata a velhice? Como as pessoas tratam o idoso, a idosa no nosso país?
Existe preconceito, talvez por isso, por essa invisibilidade, ou seja, quanto mais a gente vai envelhecendo, aos olhos da sociedade a gente vai ficando mais invisível, ou mais invisíveis, o Raimundo. Como lidar com isso? Nós estamos falando sobre se preparar, porque na verdade é isso. Você se prepara para a aposentadoria, e você citou a questão financeira é fundamental, é importante, o salário mínimo de fato não segura a onda, e nós sabemos que muitas vezes o aposentado ou aposentada segura realmente as condições na maioria das famílias brasileiras, não é verdade? Precisam do salário da aposentadoria. Então, há muita exploração sobre isso. Então, esse tema é um tema extremamente importante para nós hoje estarmos atentos quanto a isso. Não, Marcos, a sua colocação é boa. As pessoas que estão nessa fase, que estão próximas, infelizmente elas podem sim sofrer preconceitos. Haja vista o que a gente tem criado. E a gente tem ouvido isso, lido isso, assim, alguém que próximo lá aos seus 50, 45, se ela trabalha, assim, de acordo aí com o CLT, o que ela pensa? Se eu for mandado embora, vai ser mais difícil. Mas e o talento? Fica onde? Não, a pessoa tem talento, mas a nossa cultura não privilegia talento. Né? E isso é muito ruim. Então sim, pode sofrer, claro, inclusive idades, eu citei 45, 50, mas a gente vê hora ou outra, é só ir, por exemplo, na fila da universidade, da faculdade, nos dias de vestibular. Converse ali com alguém, naqueles grupinhos, Enem. Você vai perceber, o Enem, por exemplo, sim, pois é. Então sim, tem sim esse preconceito, porque a gente tem pensado que com a velhice diminui ali a utilidade, o talento, e isso é muito ruim, A nossa cultura precisava mudar essa forma de ver a pessoa que está nessa fase da vida. Aliás, um privilégio, eu repito, né? Atingir aí a terceira idade é um privilégio para todos. Deveria ser encarado assim. Mas fica essa pergunta no ar para nós. Nós temos que ter medo da velhice? Ser velho dá medo? Sabe, nos deixa inseguros pensar, poxa, como vai ser quando eu... tem até umas brincadeiras que as pessoas dizem, olha, cuide bem dos seus filhos, porque eles vão escolher, né, onde você vai passar a sua velhice, né? Qual local que você vai ficar, qual asilo eles vão... Tem essa brincadeira que às vezes é até um pouco... Ela tem sutilmente aí um preconceito, uma preocupação claro. social que é importante. Aquele famoso teatrólogo, escritor, ele fez muitas coisas, o Oscar Wilde, ele disse o seguinte, que a tragédia da velhice consiste não no fato de sermos velhos. Ele diz que o preocupante, o pior da velhice não é o fato de eu ser velho, mas o paradoxal aí, que você gosta muito de usar o paradoxal, né? O paradoxal mas sim o fato de eu ainda me sentir jovem. Ou seja, não é um fato da tragédia, a tragédia da velhice é imposta pela sociedade, pelo contexto, que deixa essa sensação de mal-estar, que não é legal ser velho. Talvez a percepção, o respeito, a dignidade da pessoa da terceira idade precisa ser trabalhada e discutida melhor. Você vai na Europa, você vai na América do Norte, é comum você ver em diversos setores do comércio, das empresas, pessoas com 70 anos trabalhando. Existe um incentivo, estão atuando ainda, é comum. No Brasil estamos felizmente as portas estão se abrindo para pessoas com mais de 60 anos, com mais de 50 anos, vamos dizer assim, você colocou, mas a recolocação para o mercado de trabalho é complicadíssimo.
Nós sabemos disso. Antes da aposentadoria, na faixa ainda intermediária, antes de chegar para a aposentadoria. Então, essa questão da dignidade, que o Oscar Wilde vai dizer, né, esse escritor irlandês, ele diz dessa tragédia. Ele já sentia isso, né, na pele, talvez, tendo essa percepção dessa alma de poeta dele. Raimundo. E aí veja que essa nossa cultura, essa nossa sociedade que enxerga com desvantagem a terceira idade, especialmente o mercado de trabalho, que agora está acordando, graças a Deus por isso, mas veja, este sujeito, ele está inserido nessa cultura e ele sofre a experiência desta. E aí, daqui a pouco, já não é somente a sociedade que o vê com desvantagem, mas ele próprio. E aí, aquilo que era para ser prazeroso, deixa de ser. Porque essa frase, aliás, que você traz é muito legal, porque quando eu me deparo, não sei se eu terei esse privilégio, com meus próximos aos 70, mas o meu espírito ainda não entendeu isso indica que eu não pensei nisso. E Sim. Aí, como é que o corpo de quase 70 aproveitará aquela fase se o espírito está muito antes, não é? Então não está havendo, não há harmonia. O ideal é que nós pudéssemos aprender que a fase da criança é um, do adolescente é outro, do adulto é outra, da terceira idade é outra. Assim a gente tem condições de aproveitar os prazeres, não é? Que cada fase da nossa vida nos proporciona. Isso seria o saudável. Sim, com certeza. E dizem que os jovens, né? Os jovens, eles querem, eles afirmam tudo, eles sabem tudo, não é isso? As crianças perguntam muito, os jovens afirmam tudo. Tudo, sim. Na infância é o momento das perguntas. A juventude sabe tudo. Eu sei de tudo, eu sei, não precisa me falar, velho. Eu estou por dentro, eu sei. E o velho nega tudo. Pois é. Tem uma frase que diz assim, 40 anos é velhice para a juventude. Ou seja, uma pessoa de 40 anos é velho para o jovem. Agora, 50 anos é juventude para quem é velho. Olha que legal. Você tem aí, eu me lembrei nós estávamos conversando sobre os meus 8 anos. Você lembra dos seus 8 anos? Claro. E será que esse eu lembro, claro, nossa, meus 8 anos. Lembro sim. Não, que fase boa. Deslumbramento da vida na escola, aquela paixão pela professora. Eu até lembrei também antes de colocarmos a reclamação do poeta aí, do Casimiro de Abreu. Eu quero lembrar aqui daquele cantor saudoso, Nelson Gonçalves. Ele dizia numa música: esses moços, esses jovens, se soubessem o que eu sei, não fariam, né? O que eu faço. E aí entra aquela ideia, né? Se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Sim. É o que o Nelson Gonçalves, o grande cantor Nelson Gonçalves. Qualquer dia desse eu vou contar uma história da época que eu entrevistei o Nelson Gonçalves, quando ele veio fazer um show aqui em BH, e eu tive a oportunidade de ter uma entrevista exclusiva com ele. Eu vou contar sobre isso, mas é muito interessante o Nelson Gonçalves. Mas você tem um poema aí, meus 8 anos, vamos ouvir. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, inclusive, enquanto você escuta, dá um like aí no nosso YouTube, aí conosco, tá bom? Deixa seu comentário, enquanto você escuta esse poema maravilhoso, meus 8 anos. É contigo, Raimundo. Vamos lá, então. Casimiro de Abreu, vamos lá. Nasceu no estado do Rio de Janeiro, hein? Conhecia pouco. Vamos lá, aguardando essa... Na voz
Olha que lindo. Com 83 anos de idade. Paulo Autran, hein? Eu acho que eu diria esse poema assim. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Maravilhoso. Paulo Autran, grande ator, Paulo Autran, matou a saudade desse ícone da TV brasileira, do teatro, que foi Paulo Autran. E Casimiro de Abreu, você percebe na estrofe desse poema dos meus 8 anos uma influência portuguesa. Porque o Casimiro, ele teve um período lá em Lisboa onde ele vai escrever o livro Primaveras, né? Então, a influência de Lisboa nesse conto, nessa beleza de poema tão bem interpretado pelo querido e saudoso Paulo Autran. Raimundo, a velhice, nós começamos falando sobre aquela citação do Guimarães Rosa, que toda saudade é uma espécie de velhice. Por isso que talvez a gente tem que valorizar muito mais a importância disso, desses valores, né, que nós temos, que nos traz saudades, que na medida que nós vamos envelhecendo com dignidade, e não é fácil viver com dignidade, acho que é um dos maiores desafios, ter dignidade, ser digno, e ao chegar à terceira idade, ou ao chegar a uma velhice, ser respeitado, ter um salário digno, ter um respeito por parte da sociedade, sabe? São pequenos valores, que na verdade são grandes valores, que nós não podemos desperdiçar olhando, né, para um poema belíssimo como esse dos meus 8 anos. Que saudade dos meus 8 anos, Raimundo. Pois é, eu estou aqui pensando e me questionando se esse amigo, essa amiga, lembra-se dos seus 8 anos e eu espero que esta não tenha sido a sua primeira vez ouvindo este poema, porque, aliás, Marcos, quando a gente fala em poesia, né? Outro dia a gente estava conversando, eu e um amigo, e a gente dizia que a poesia sempre driblou a morte. E eu acho isso incrível. Como pôde esse autor condensar toda a beleza da infância,
nessas palavras e que nos ajudam a pensar. A vida tem a sua beleza em cada fase dela. Na fase da terceira idade, é importante, é imprescindível que você também tenha e desfrute a beleza, as virtudes, não é? Os benefícios dessa terceira idade. E, né, assim, a gente está ainda patinando, a gente caminha muito lentamente em relação a isso, mas você pode se responsabilizar, meu amigo, minha amiga, por essa fase, que esperamos que ela chegue, e será um privilégio. Então, prepare-se, por favor. Verdade. E queremos que você deixe o seu comentário Sim. no nosso podcast, aqui no YouTube, Conexões, Temas da Vida, lá no YouTube, você vai nos achar facilmente, né? Por favor, participe deixando preferencialmente o seu like, né? Sua curtida. Antes de nós passarmos para uma aplicação, para um lembrete de um texto bíblico, desse contexto que eu quero falar sobre Eclesiastes, capítulo 12, eu quero lembrar também um poema do Mário Quintana. Ah, claro, puxa. Você como um poeta, você também tem livros já editados de poesia, Raimundo? Gosta de poesia, assim como eu? O Mário Quintana, ele escreveu Envelhecer. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora. Os livros, poucos. E eu mesmo preparo chá para os fantasmas. Mário Quintana, Envelhecer. São as lembranças, né, do velho, os fantasmas, né? Ou seja, ele faz uma harmonia entre uma casa acolhedora com poucos livros, mas o chá, aquele momento tão gostoso, tão íntimo, trazendo à memória os fantasmas. Necessariamente fantasmas não quer dizer algo que vai nos aterrorizar. Não necessariamente. Necessariamente não, né? Não. E antes da aplicação, você tem algum outro comentário? Antes de nós falarmos um pouco sobre o que, sabe, uma situação da página, a página da Bíblia tem um assunto que me mexeu. 2 minutinhos, eu quero falar sobre isso aí. Sim, não, belezinha. Não, eu só queria dizer assim, Marcos, que esta é então a ideia, que a gente consiga tomar chá na nossa velhice. Vamos lá para a aplicação. Você vai fazer uso de um texto do homem mais sábio da Bíblia antes de Jesus, não é? Exatamente. O Salomão, ele vai escrever o chamado livro Eclesiastes, né? São poemas, né? Assim como Provérbios, Salmos, são verdadeiros poemas. E aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, no verso 1, ele diz o seguinte, é interessante, porque como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, Conexões Temas da Vida, a Bíblia realmente é o nosso exemplo maior, referência maior para direção para as nossas vidas, de preparo, de percepção de vida, de relacionamento de vida, porque eu entendo a Bíblia, eu não sei você que está do outro lado, eu entendo a Bíblia como Deus falando conosco. É revelação de Deus, é Deus se apresentando de diversas formas através das páginas da Bíblia. E aqui Salomão, filho de Davi, né, do rei Davi, ele vai dizer o seguinte, capítulo 12, ele diz, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não espere a velhice chegar. Não espere os fantasmas ficarem talvez até te atormentando e não trazendo-lhe prazer. Como ouvimos o poema do Mário Quintana. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Porque os maus dias, infelizmente, chegam em nossas vidas. E quando nós falamos que nós devemos nos preparar para a velhice, significa que nós devemos nos preparar para as circunstâncias difíceis também, que vão se apresentar em nossas vidas. É impossível eu chegar a uma velhice sadia se eu não superar as crises,
as dificuldades do dia a dia. Então ele está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto você pode, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes capítulo 12. Nós estamos falando, a vida é prazerosa. Deus nos fez para, saber aproveitar os prazeres da vida, mas no equilíbrio dele, em harmonia com esse Deus. Então, o podcast Conexões Temas da Vida convida você, nesse tema, como você vê a velhice, de convidar, convide Deus a fazer parte da sua vida, para caminhar com você, para que você possa estar acrescentando anos na presença de Deus. Raimundo Alves, professor, é contigo. É isso aí. Vamos lembrar do Criador hoje e, com a ajuda dele, vamos responder essas perguntas para que a gente possa experimentar uma velhice saudável e prazerosa. E aí eu finalizo com uma frase de Marcos. Tinha um pediatra inglês, Donald Winnicott, ele dizia assim, que eu esteja vivo no dia da minha morte. Opa! Uau! Pois é, essa é a ideia, gente. A velhice pode nos dar vigor e é muito bom saber que é possível. Nos dá, assim, ânimo e fazer com que a gente a espere de forma planejada para que nos mantenhamos vivos. É isso aí, muito obrigado pela sua gentil companhia, obrigado pelos comentários, sei que você vai fazer, pelo compartilhamento, eu sei que você vai fazer também. Marcos, aqui acho que vale um abraço para Roseli, que nos ajuda compartilhando, não é, esses episódios, então muito obrigado, certamente no Senhor o seu trabalho não será em vão, e obrigado a você que nos acompanhou até o presente momento. Roselane, isso, é isso mesmo, Roselane, ela que faz esse trabalho aí, maravilhoso. Gente, mora na cidade de Betim, grande Betim, grande Belo Horizonte. Roselane, a família, obrigado pelo carinho, viu, Roselane? Gente da melhor qualidade. Uma frase que eu aprendi há muitos anos. Por favor, diga. Acrescentar... o importante na sua vida não é acrescentar anos à sua vida, mas acrescentar vida, muita vida aos seus anos. Nós estamos colocando uma vírgula no podcast de hoje, conversando de maneira bem leve, apesar da dificuldade que é o tema, do desafio que é sobre como você percebe ver a velhice. Comente no YouTube, no podcast, lá no @ lá no Conexões Temas da Vida. Por favor, seja conosco, deixe os seus comentários. Obrigado vocês que já estão deixando os seus comentários, vocês que estão já participando conosco. Então, compartilhe. Raimundo Alves, como sempre, prazerão, meu irmão, tá contigo. Eu sou teu fã. Você como diz, você é o cara. Bacana demais ter você como parceiro aqui no nosso podcast. Vem com Deus! De bem com a vida, com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Nós crescemos na proporção que amamos, colocamos uma vírgula no podcast. Raimundo. Obrigado, Marcos. Obrigado a você. Até.